Olá, amigos! Estamos aqui em mais um episódio, 12º episódio do canal Zuca e Tuga, futebol brasileiro, futebol português e suas conexões. Ao meu lado, João Almeida Moreira, tudo bem, João? Temos data FIFA, brasileiro voltando pingado, tem muita coisa para falar do futebol europeu também e assuntos muito interessantes, mas antes de voltar a te anunciar aqui sempre comigo, lembrar o pessoal para se inscrever no canal, tocar o sininho e participar também aqui com comentários, dúvidas, enfim. Temos muitas atrações, o cardápio está cheio hoje. Tudo bem, João? Tudo bem, Caco, é isso mesmo. O Brasileirão teve parado, agora está assim todo espraiado por 4 ou 5 dias e o Portuguesão nem sequer teve rodada, porque agora estão jogando a Taça de Portugal. Mas mesmo assim, sem as duas grandes competições dos dois países, tem um monte de assunto. A começar pelas seleções, né? A começar pela seleção brasileira, que ganhou 2 jogos, eram obrigatórios de ganhar por várias razões, já precisava muito, depois porque eram as duas seleções mais abaixo na classificação, né? Chile e Peru, as duas seleções mais fracas do subcontinente sul-americano hoje, por mais que tenham um bom nome, né? Chile e Peru são seleções que já tiveram momentos muito altos, mas hoje em dia estão fracas, né? Portanto, com essas duas vitórias voltou um pouquinho da esperança, né? E talvez na próxima data FIFA volte ainda mais esperança à torcida brasileira, por uma razão muito simples, pode ser também o regresso do Neymar para a dupla jornada com a Venezuela, que costumava ser lá a mais fraca, né, da qualificação sul-americana, e agora está com um time bom, está ali no meio da tabela. E Uruguai, claro, um clássico do futebol sul-americano e mundial, Brasil-Uruguai. Mas a grande atração, o grande destaque é: será que Neymar volta para a seleção? Será que ele volta agora que o trem começa, finalmente parece que andar para frente, o trem que está sendo dirigido ali pelo Dorival começa a andar para frente, e o Neymar vai já pular para o trem e vai se segurar ali no time? E volta também o Vini Júnior, né, que esteve ausente agora. É verdade, 2 voltas para a próxima convocação, esses próximos jogos, eu estou vendo aqui para reforçar as datas, 14 de novembro, a próxima janela FIFA, 14 de novembro, Venezuela e Brasil na Venezuela. A Venezuela que não é uma Venezuela como há muitos anos atrás, é uma Venezuela mais forte, tanto que está à frente dessas duas seleções fraquíssimas do momento, Peru e o próprio Chile. O Chile é uma decepção total, um trabalho do Gareca muito ruim, e o Peru, com Fossati, também faz o que pode, mas sofreu essa goleada do Brasil ao natural. Mas o que a gente pode dizer depois de interessante é ter pelo menos um duelo de gigantes sul-americanos. Por mais que também tenha aí uma certa confusão depois daquela declaração do Soares a respeito do Bielsa como técnico do Uruguai, Brasil e Uruguai sempre é um grande jogo, é um duelo de gigantes, como é Brasil e Argentina, Uruguai e Argentina também. São os maiores clássicos do futebol sul-americano. Até daria para dizer que é como quando se enfrentam Porto, Sporting e Benfica, mais ou menos na mesma, mais ou menos não, estão na mesma prateleira em termos de rivalidade, importância, enfim. Cada um vai defender o seu prato ou a sua prateleira, né? Mas é interessante fazer essa comparação. Eu vejo que o Brasil tem sim. Eu nunca pensei que diria isso, viu, João? Mas eu tô sentindo falta do Neymar. Muita falta do Neymar. Mas não do Neymar aquele, a gente já falou disso fora de campo, aquela marra, aquela coisa, preocupado às vezes em responder em coletivas. Eu quero que ele dê a resposta dentro de campo, porque ele ainda é tecnicamente o maior jogador brasileiro. E quem sabe a lesão não tenha dado para ele um start diferente, uma valorização, um momento de reflexão. Muito parecido com o que aconteceu com o Ronaldo Fenômeno, que na verdade, quando sofre a lesão, ele não estava em baixa, estava em alta. O Ronaldo, quando tem o problema no joelho. Mas o Ronaldo dá muitas entrevistas de que esse momento ele refletiu demais com a lesão e a vontade de voltar, a vontade de sentir o sabor de novo, de jogar futebol, que é a coisa que eles mais gostam, o Neymar poder desfrutar desse momento e individualmente poder dar maior qualidade à seleção brasileira, sem dúvida alguma. Só o resultado do Brasil e o que o Brasil tem apresentado é pouco.
Apesar que eu tenho gostado daqueles que jogam no Brasil, João. Aqueles que estão jogando no futebol brasileiro, como o Igor Jesus foi muito bem, e o melhor jogador nessa janela de 2 jogos foi o Luiz Henrique, que não joga lá fora. Ele veio de fora para dentro, joga aqui no Brasil, no Botafogo, no líder do Campeonato Brasileiro. Para mim, o melhor de todos. E esse tema que você está falando já chegou ao Palácio do Planalto, né? É um assunto já chegou ao gabinete mais importante do país, lá no Palácio do Planalto. Ou seja, o presidente Lula falou que se ele mandasse, que a seleção era só constituída por jogadores do Brasileirão, ou seja, jogadores que jogam aqui no Brasil. E que ele falou ainda que sugeriu isso ao presidente da CBF, ao Edinaldo Rodrigues, provavelmente para criar alguma identificação maior, para gerar um pouco do suposto amor à camisola, amor à camisa, perdão, camisola é lá em Portugal, o suposto amor à camisa, Mas etc. temos os nossos inscritos de Portugal também. Já tivemos comentário, pessoal de Angola entrando em contato com a gente, os Claro, angolanos. Aliás, a eles usam. seleção de Angola, parabéns, hein? A seleção de Angola está muito bem, já classificado para a Copa das Nações Africanas, ganhando 10 jogos em 12. A seleção que mais vence no planeta é a seleção de Angola. Estão muito bem os angolanos. E eu acho que eles usam camisola lá em Angola. Eu já estive em Luanda, foi das viagens da minha vida estar lá em Luanda, e eu não tenho noção, mas eles usam camisola porque eles, como foram independentes há muito menos tempo do que o Brasil, ainda usam mais ou menos as mesmas expressões e até mais ou menos o mesmo sotaque que nós portugueses. Mas o que é que você acha dessa ideia? Eu digo já que sou contra, mas se você quiser argumentar primeiro, se for a favor, dessa ideia de utilizar só jogadores do Brasileirão. Eu tenho 2 argumentos contra, assim. Tenho vários até mais, mas tenho 2 que eu usaria. Não sei se você quer começar, se quer que eu comece. Não, pode começar. Estou curioso com os teus argumentos. Os meus 2 argumentos contra, portanto, contra o Presidente da República, espero não ser punido por estar contra a mais alta figura do Estado, eu acho que o Lula, né, e as pessoas que defendem isso, que eu já reparei que é uma questão geracional. É muito aquele pessoal que viu o Brasil ser campeão em 58, em 62, em 70, com os jogadores todos, ou 99% dos jogadores a jogar em casa, acha, falta um pouco aquilo que a gente via, né? A gente conheceu o jogador do Botafogo, aquele jogador era do Vasco, aquele é do Grêmio, aquele é do... E está faltando. Eu entendo a sensação, mas acho que é uma coisa impraticável. E dou 2 exemplos só, podia dar mais até. O Igor Jesus chegou no dia 20 de julho ao Botafogo. Ou seja, ele agora, 2 meses antes, ele estaria fora da seleção. Agora, de E já vai repente, sair em seguida. e ele vai para o Lyon, com certeza, que é outro time do John Textor. Ou seja, e o Estevão, agora é jogador de seleção, mas na próxima janela já não é. Ou seja, essa seleção do Brasileirão andaria de janela em janela, de janela de mercado em janela de mercado. Estão sempre a mudar os jogadores. Alguns que voltam, alguns que vão. Então, esse é o meu primeiro argumento contra, assim, do ponto de vista prático. E depois tem outro argumento. O atual campeão do mundo de seleções é a Argentina, foi campeão do mundo com 26 jogadores, né, convocados, dos 26, 25 jogavam fora. Só o Armani, que não foi utilizado nem sequer um minuto, que era o goleiro suplente do River, né, é que jogava na Argentina. Todos os outros 26 estavam fora. E também antes, na Argentina, houve essa discussão. O Messi só joga bem no Barcelona. O Messi já nem fala com o sotaque da Argentina, só fala com o sotaque da Espanha e tal. No momento em que criaram uma seleção, um coletivo forte, mérito do Lionel Scaloni, coletivo forte, ia jogar todo ali para o Messi, a partir daí, o Messi passou a ser já um herói argentino, um cara que sente a camisa igual ao Diego, Maradona e tal, entendeu? Ou seja, acho que é uma não questão. Entendo de onde é que vem, e se eu tivesse os meus 60, 70 anos, ou 75, como o Lula, talvez eu corroborasse. Mas na prática eu acho que não se justifica, que não tem pernas para andar essa teoria. Eu concordo. E apenas para fazer um contraponto, talvez defendendo um pouco dessa ideia, acredito que é uma questão geracional mesmo. Tanto que meu pai é defensor dessa coisa dos jogadores do Brasil.
Mas a gente sente falta do espírito do jogador brasileiro na seleção brasileira ligado a algum clube. É isso que falta, porque aí a gente perde a identificação com a seleção. Porque se o jogador que está na seleção ele joga no Barcelona, no Real Madrid, ou num clube português da França, no PSG, você torce para a seleção brasileira, mas você não tem aquele jogador, tanto que acontece às vezes o contrário, dependendo do jogo, pode ter uma seleção jogando contra o Brasil e tendo um jogador do clube jogando, por exemplo, o goleiro Rocher do Uruguai, nós teremos aí Brasil e Uruguai. O Rocher joga no Internacional de Porto Alegre. Tem muito colorado que vai torcer para que o Rocher vá bem, não vai querer que ele vá mal no jogo contra o Brasil, enfim, vai ficar dividido por isso. Esse sentimento eu entendo. Mas para a qualidade da seleção isso não significa nada. E é inevitável, porque exatamente você pegou um ponto. Então vamos pegar aqueles melhores jogadores do Brasil do momento, os jovens que estão surgindo. Em seguida eles vão embora. E aí então ele começa a engrenar na seleção, digamos que o caso do Estevão, começa a engrenar na seleção, quando ele vai para fora aí não convoca mais, não faz sentido isso. Agora, nos preparativos de uma seleção, essa mescla, quando joga no Brasil, talvez em algum momento seja importante para que você tenha sempre os melhores. E os melhores também não significa que jogar na Europa é sinônimo de que você é o melhor naquela posição. E eu vou sempre lembrar a posição mais escassa que o Brasil tem, e o futebol mundial você vai ver a diferença, é uma tese que tenho de uns tempos para cá, opinião forte que eu tenho nesse sentido, que o futebol passa muito pelos laterais ou pelos alas. E o meio de campo também, mas é muito mais fácil você analisar o futebol pelo goleiro que falha, a zaga que falha, ou ela é boa ou ela é ruim, o ataque também com os jogadores de lado ou de frente. O meio-campo tem armação, mas os alas são aqueles que muitas vezes desequilibram. E vejo que a seleção brasileira teve uma mudança nas laterais. Saiu Danilo, entra o Wanderson, né? Tem Abner, teve outros aí, e isso muda muito. Mas eu fugi um pouco do assunto, para não me alongar demais. Eu acho uma bobagem isso. E até me surpreende o presidente Lula dando uma de presidente do período militar, que queria escalar a seleção brasileira em 1970, dizendo que quem deveria jogar. E até poderia fazer a pergunta o seguinte, então dispensa o Memphis Depay, joga só com jogadores brasileiros no Corinthians, que é o time dele, por exemplo, né? E o Romero, É, o Garro, que é o melhor jogador do time. O que precisa é ter qualidade. Se os clubes podem, a mesma coisa vale para técnico estrangeiro, não serve. Os melhores têm que estar à frente das melhores equipes, seleções, enfim. Se ele é português, se ele é argentino, se ele joga fora, se ele joga dentro, não importa. O que importa é a qualidade. E o Brasil tem que. Por isso que o Neymar também. O Neymar é um problema, mas ele ainda é o melhor jogador brasileiro. A gente precisa tentar recuperar. E para fechar, não gostei da seleção, mas nós estamos vivendo um momento que a gente tem que torcer mais, tentar ajudar o Dorival, porque ele está numa roubada. Ele não está indo bem, mas ele recém começou um trabalho. Ele está recém tentando buscar jogadores. Vejam que ele conseguiu vencer 2 jogos, seleção não jogou bem, ele mudou a escalação. Não tem tática, não tem nada armado, mas não deu tempo ainda nem para ver isso. Né? Não sei se ele não está fazendo, não está conseguindo, ele não teve tempo para isso, né, João? É uma grande renovação, né? Você vê que da última Copa do Mundo já só estão 4, 5 jogadores titulares, sabe? Mudou muita coisa. Saiu o Neymar, praticamente. Eu penso que o Dorival ainda nem utilizou o Neymar, né? Coincidiu a chegada dele com a lesão do Neymar. Então é difícil fazer uma equipe assim. Ele está fazendo a alta velocidade, né? Pegando um carro a alta velocidade e mudando o pneu à medida que tá andando, é difícil. Eu compreendo algumas coisas que eu tenho feito, eu tenho tentado convocar quase sempre a mesma estrutura, que é para dar uma estrutura, para dar uma cara de equipe à seleção, que é sempre difícil dar uma cara de equipe a uma seleção, porque a seleção é sempre pega daqui, pega dali, e depois vai dando a oportunidade a alguns jovens. Voltando àquele assunto, eu acho que tudo na vida é equilíbrio, né, cara? Eu compreendo o pessoal mais velho, o Lula incluindo, e outros, dizer
que querem jogadores do Brasileirão. O que eles querem é mais jogadores do Brasileirão. Aí tudo bem, dar um pouquinho mais de oportunidade aos que estão cá. Agora, jogar só com os jogadores do Brasileirão é incomportável por várias razões que nós já aqui citamos. Mas, por exemplo, eu acho que o Brasil jogou bem melhor nesses 2 jogos do que Portugal com a Escócia, por exemplo. Né? No entanto, o Roberto Martínez já pega uma equipe que está mais ou menos formada. São sempre os mesmos jogadores já desde há uns 5, 6, E qual é a sua anos. avaliação do trabalho? Eu ia te perguntar isso, do trabalho do Roberto Martínez. Já teve tempo para trabalhar? Já poderia ter apresentado algo melhor? Eu não gosto muito do estilo. Eu não sou contra, sou a favor, até porque torço pela seleção que ele treina, né? Acho que ele, ao longo da carreira, teve alguns bons trabalhos, mas eu não gosto muito do estilo faz umas mudanças que ninguém entende, muito conceptuais, sabe? Parece que muda um lateral e coloca o lateral depois ali no meio construindo e tal. Acho que é um pouco, acho que isso é útil quando tem poucos jogadores, a seleção é pouca, então você tem que inventar um pouco. Inventar é um mau termo, mas tem que adaptar e tal. Agora, a seleção portuguesa está com bons jogadores, 2, 3, por cada posição, praticamente. Jogadores que são protagonistas em times fortes da Europa. E fora alguns que jogam lá no Benfica, no Porto e no Sporting, também têm jogado bem. Então, acho que não há essa necessidade. Eu não sou grande fã do estilo do Roberto Martínez, mas até agora, o que se pode dizer? Teve uma Eurocopa, mais ou menos, né, eliminado nas quartas, né, pela França, nos pênaltis, com jogos bons e jogos maus, principalmente maus, na minha opinião, ao longo da prova, e agora está a passear, né, na Liga das Nações. Portugal tem 3 vitórias e 1 empate. O empate foi muito ruim agora com a Escócia, não jogou nada Portugal, mas Portugal tem 10 pontos, precisa de 1 para garantir o apuramento em 2 jogos, né? Só precisa de um empate com a Tranquilo. Polônia. E vai para a Copa, né? Para ir Vai para a pra, Liga das... corre risco de não ir para a Copa, ficar entre os 12, aqueles primeiros, e depois tem mais 4 vagas, até que pode ser pela Liga das Nações, dependendo do fair play. Em março, a partir de março do ano que vem, tem grupos de 4 e grupos de 5. E o que eu vejo como complicado é que tem que ser campeão do grupo para garantir vaga na Copa, dependendo da situação, pode ser complicado, né? E a própria Liga das Nações também mudou um pouco. Agora antes os vencedores destes grupos, do grupo A, né, que é tipo a primeira divisão, já iam direto para as semifinais e, portanto, disputar um mini campeonato já dentro do país. Agora tem quartas de final, ou seja, está tudo complicado, cada vez mais jogos, isso é outro assunto, né? Cada vez mais jogos, cada vez mais competições, todas misturadas. Mas, resumindo a sua pergunta, eu acho que o Roberto Martínez, o trabalho dele deu nota 7, vai. Assim, sendo simpático. Será que eu dou 7 para o Dorival também? Eu daria 6, mas eu dou o desconto dele ter pouco tempo. Não é tanto a crítica. Não é que eu não queira criticar o Dorival. Tem gente até falando que não se critica. O Juninho Pernambucano gravou um vídeo até dizendo que ele se dá tão bem com a imprensa e por isso não é criticado. Eu gostei do comentário do Juninho Pernambucano, mas eu não concordo nesse aspecto. Não é porque pegou na gente, que é jornalista, mas eu não vejo nisso. Tem gente que está criticando bastante, até mais do que eu criticaria o trabalho do Dorival, porque eu dou esse desconto do tempo. Nota 6 para ele por enquanto, mas evoluindo. O Diniz, por exemplo, eu dou nota 3, 4, foi muito mal. Ah, sim, O que eu vejo de vantagem do Dorival, talvez o Diniz tenha até melhores ideias, sendo mais inventivo, às vezes esse lado meio Roberto Martínez aí, que na seleção, exatamente tu tendo um jogador para cada posição, não dá para querer inventar muito em curto prazo. E parece que o Dorival está sendo político para garantir primeiro o resultado, porque garante a continuidade dele, né? Depois ele quer ir para a Copa, tu vê que ele está fazendo um trabalho pensando muito nele, mas ele não está errado, ele quer ir para a Copa, quer chegar até lá, até fazendo algumas promessas, ali parece meio político, né? Estarei na final da Copa, enfim. Mas acredito que a estratégia dele é boa. Vamos ver, esses 2 duelos aí, nós teremos ainda episódios muito interessantes para falar sobre isso. Agora, tem um levantamento aí, mudando um pouco de assunto, saindo de seleção, voltando a clubes, que bate de frente aí com um duelo brasileirão versus português. O que que deu nesse estudo aí, esse levantamento feito pela Opta, que tem scouts, tem estatísticas e estabelece esse ranking, hein, João? Na verdade, a gente acaba por
se manter de alguma forma no mesmo assunto, não é? Por quê? Porque aquela história que disse o presidente Lula do mais jogadores do Brasileirão, realmente o Brasileirão não é muito inferior aos principais campeonatos europeus. A verdade é que o Brasileirão é, segundo esse estudo da Opta, a sexta melhor competição de clubes do mundo. Ou seja, de clubes, de campeonatos nacionais, né? Depois das chamadas cinco grandes, né? Que é a Premier League, destacada em primeiro lugar, em finanças, em tudo. Depois as outras quatro costumam estar equilibradas, a italiana está em segundo esse estudo da Opta, a Bundesliga alemã está em terceiro, a La Liga espanhola está em quarto, ou seja, um pouquinho abaixo do que seria esperado, talvez porque pode ter Barcelona e Real Madrid, mas depois tem talvez uma grande diferença entre esses e os outros, e por isso fica um pouquinho pior classificado. A francesa costuma ficar sempre em quinto lugar, e depois em sexto, depois dos tais grandes cinco, aparece logo o Brasileirão. E em sétimo, a Liga Portuguesa, a Liga Portugal, ou Portuguesão, como às vezes vocês dizem aqui no Brasil. Só depois vem a Belga, a Liga Americana e a segunda divisão inglesa. Mas as ligas que a gente mais trata aqui no programa Zuca e Tuga estão por essa ordem mesmo. Primeiro a Zuca, depois a Tuga. E eu acho absolutamente justo, na minha opinião, embora eu goste de puxar a brasa aqui ao lado Tuga, né? Mas a verdade é que eu acho o Brasileirão, no geral, uma liga superior à portuguesa. A gente já aflorou esse tema algumas vezes nestes programas. Eu acho que os três grandes portugueses, se estiverem bem treinados, ou seja, numa boa fase, eu acho que eles acabam por ser times superiores ao próprio Palmeiras, Botafogo, Fortaleza, enfim, os que estão lá em cima. E quem diz isso é depois as avaliações dos transfer markets e desses outros sites que dão sempre os três grandes portugueses mais caros que todos os times brasileiros, até porque tem jogadores mais jovens e os jogadores brasileiros muitas vezes vêm pegar jogadores brasileiros, né, repatriados com 35, 37 anos, que são de boa qualidade, mas têm pouco valor de mercado. Isso também ajuda aos times portugueses estarem acima dos brasileiros em valor de mercado. Mas o Campeonato Brasileiro é uma maratona. O Campeonato Brasileiro, às vezes, eu costumo acompanhar às vezes o ciclismo, parece um Tour de France, né? A volta da França, né? Que são 21 etapas sem parar, é muito mais cansativo. Já a Liga Portuguesa, se eu posso comparar com alguma coisa, eu comparo mais com uma daquelas provas de ginástica que a gente viu agora nos Jogos Olímpicos, em que você falha uma mão, não pega lá o aro e pronto, e acabou. E você já passa do ouro para perder uma medalha. O que é que eu quero dizer com isso? Benfica, Sporting e Porto, como são muito superiores aos demais, basta um empatezinho em Famalicão ou em casa com o Gil Vicente, etc., e já pode significar quase que uma perda de título. Ou seja, tem esse lado que acaba por ser inglório para os times. Mas como competição, o Brasileirão é muito mais competitivo, né? Aí você, por exemplo, um Internacional perde na Bahia, é claro que o torcedor colorado vai ficar zangado. Mas pensa, não, perdemos na Bahia, temos mais que tempo para recuperar. Já um torcedor do Porto, do Benfica, etc., se perde um jogo qualquer lá em Santa Clara, nos Açores, perdemos nos Açores pode significar o fim do campeonato, porque é tudo decidido ao mínimo pontinho, porque tanto Benfica como Sporting como Porto costumam acabar o campeonato com uma derrota, 2 empates apenas e o resto de vitórias. Foi o que derrubou o Roger Schmidt. Começou a ter resultados contra equipes pequenas, acabou caindo, né? Exatamente. O desempenho já não era bom. É o que acontece no Brasileirão, de certa forma, mas contra poucas equipes, né? Ou uma sequência muito longa de resultados. A tua comparação é muito boa. Eu comparo lembrando os cavalinhos que o Fantástico faz lá, a corrida de cavalos, né? O Isso. Campeonato Brasileiro, talvez e eu acredito que o português pode, como outros campeonatos europeus, eles têm aquilo que é a Fórmula 1 no período aquela que as Williams tinham motor turbo e geralmente eram as duas que davam uma volta sobre todo mundo. Aí pode pegar mais uma Ferrari ou uma McLaren ali logo atrás e o resto é o resto, né? Correndo atrás lá e aí ser ultrapassado por uma Toleman, daí só se tiver um Ayrton Senna pilotando. Aí é diferente, aí é complicado, mas o clube, que é o carro, no caso, a companhia, nessa carreira é desleal. Sabe qual a comparação que eu faço antes de passar para o nosso próximo tema?
se a gente olhar, é legal agora a gente ter a Liga dos Campeões da Europa, uma classificação de pontos corridos. E aí Uhum. você tem ali, por exemplo, a Alemanha hoje é terceira colocada nesse ranking. Um dos líderes que tem aí duas vitórias seguidas na Liga dos Campeões é o Borussia Dortmund, tem o Estrela Vermelha de Belgrado, o próprio Benfica, o Bayer Leverkusen também da Alemanha, que não é surpresa. Aí tem o Liverpool da Inglaterra, o Aston Villa também da Inglaterra, sexto colocado, a Juventus da Itália, mas a Itália tá em segundo colocado. Aí o Manchester City, depois tem a Internacional, já é nona, fora da zona de classificação. O Sporting é 12º colocado. Né? Então a gente é o início, são poucos jogos ainda, mas esse ranking aqui ele é interessante porque não tem mais aquele grupo que tem dois ali que vão tomar um ou dois que vão tomar pancada e o cabeça de chave mais um vão ser aqueles que vão brigar por um grupo para a próxima fase da Liga dos Campeões da Europa. Agora, com jogos lá e cá, algumas seleções com mando de campo podem criar um aspecto diferente, tanto que a gente olha para a tabela estranha aqui, por exemplo, tendo equipes lá para baixo, como o próprio Real Madrid, que desceu, e o Barcelona, impressionante, se você olhar uma tabela de classificação, é difícil, deve ter gente printando ali, Real Madrid, Barcelona, um é 16º, outro é 17º de uma competição europeia. Com o tempo, certamente, eles vão mudar de patamar, mas é interessante isso. Agora, eu não concordo com essa ordem e o critério, talvez não, é essa questão, é que eu não tenho todos os dados, né, João, mas é muito de estatística, passes, números, o desempenho das equipes nos campeonatos, tanto que tem um desempate, se eu não me engano do que li, o desempate entre Itália e Alemanha é porque os italianos tiveram um desempenho melhor na última temporada em termos de campeonato, ou, na verdade, a Espanha e França, olha o que a Espanha e França estariam equivalentes, mas como tem o Real Madrid mais à frente, mesmo com o problema do Barcelona em Liga dos Campeões da Europa, aí o desempate foi La Liga estar à frente do campeonato francês. Mas eu vejo, em termos de atratividade, futebol do que eu acompanho, aí é gosto pessoal. Eu queria saber os teus top 4. Para mim é a Premier League, La Liga em segundo lugar, o campeonato alemão e depois o italiano. O francês eu deixo para baixo. Eu E, acho mas eu, o francês está abaixo desses quatro, mas eu acho que sim, a Premier League hoje em dia é indiscutível, ela é o número um. Depois, assim, de gosto, assim, de coração, eu coloco a Série A italiana, né? Porque eu peguei muito aquela fase áurea, então ainda gosto muito daqueles clubes e tal. Mas, para mim, é a quarta classificada. mas hoje não é a mesma coisa. Eu também gostava do italiano antigo, aquele. Para Hoje mim, pra mim é a quarta. eu E prefiro o, ver jogos do espanhol e até do e o, português, dependendo do jogo. e o segundo e terceiro está entre a Alemanha e a Espanha. Eu acho que a Espanha desperta mais interesse porque tem Real Madrid e Barcelona e tem sempre cracassos a um nível acima da Bundesliga. No entanto, a Bundesliga é mais equilibrada. Aí, mas aí você pergunta, equilibrada? Você ganha sempre o Bayern, é sempre verdade. Mas depois ali, entre o segundo e o décimo, acaba por ser mais equilibrado que a espanhola. Mas eu acho que é por aí. Para mim, talvez fosse Inglaterra, Espanha, Alemanha e Itália. Eu, por exemplo, tenho o comentário agora: Atlético de Bilbao espanhol e Atlético de Madrid Leganés. Eu gosto demais desses jogos do Campeonato Espanhol. Gosto demais de jogos da Real Sociedad, do Atlético de Bilbao. Fiz o clássico Agora, de Sevilha, um jogo muito interessante, muito bacana. Agora, por falar em clássicos, o Brasileirão é dos que tem mais clássicos sempre para oferecer. Só nesta rodada tem Fla-Flu, tem Grenal, tem ou teve, né? Dependendo também de quando estamos a ser vistos. Mas Fla-Flu talvez a mais emblemática das rivalidades, por causa do nome, etc. E o Grenal talvez a maior e a mais importante das rivalidades do futebol brasileiro, as duas na mesma rodada, né? E então isso são vantagens, né, que o futebol brasileiro tem em relação a outros, que são essas rivalidades regionais e várias, né? Não estamos falando não vai haver jogo Atlético Cruzeiro, nem vai haver clássico em São Paulo, mas poderia haver, ou seja, há um monte de clássicos todos ao mesmo tempo. Podia haver Bavi, né, Bahia e Vitória, todos dois da primeira divisão,
mas não vai, ou seja, são muitas rivalidades num campeonato só. Talvez acho que nenhum campeonato consegue ter isso. Não há rivalidade mais acirrada do que Grêmio Internacional, até porque uma terceira força que poderia existir está em Caxias do Sul, o Juventude, por algum tempo teve o Caxias, tem Brasil de Pelotas, em Porto Alegre, que é na cidade, tem São José, tem Cruzeiro, já teve Renner, mas isso não é a mesma coisa do que dividir um estado e boa parte do país onde tem gaúchos, Santa Catarina, Mato Grosso, Brasília e várias partes do mundo onde tem gaúchos, é muito acirrada a rivalidade, né? É um jogo de muito combate que me lembra. A gente pensa muito em atacantes, mas pensa muito em defesas também, em zagueiros. Claro. Aliás, nossa figurinha daqui a pouco, para quem está ligado aí, fique até o final. Vamos revelar duas figurinhas que jogaram no futebol português e na dupla Grenal. Um pelo lado azul, o outro pelo lado vermelho, em Porto Alegre. Tem um que até inverteu as cores, foi vermelho em Porto Alegre, foi azul em Portugal. Interessante para a gente falar a respeito disso. Mas eu quero falar do verde de Portugal. O Sporting, te perguntar, João, essa questão de 2024 ser a equipe portuguesa mais valiosa de sempre, ou como para nós, uma frase mais adequada à nossa linguagem do dia a dia, mais valiosa do que nunca para nós brasileiros, a gente talvez colocasse numa manchete assim. Nunca na história do futebol português uma equipe foi tão avaliada, ou seja, teve um elenco tão caro como agora o Sporting em 2024, segundo o Transfermarkt, que é sempre um dos sites de referência nesse nível de avaliação. Está avaliada em 443,5 milhões de euros, que o coloca ali no top 20 ou 15 do mundo, não é? Uma coisa. Acho que os sportinguistas não têm nem roupa para estar aí nessa posição. Mas a verdade é que estão e superam o rival Benfica, que chegou a bater era o anterior detentor dessa marca há pouco tempo. Em agosto, o Benfica foi avaliado em 414 milhões de euros. Só que, entretanto, houve o mercado e o Benfica perdeu boa parte dessa marca, porque vendeu o meio-campo Neves para o Paris Saint-Germain, que era um jogador mais bem avaliado, porque ele tem 20 anos, é um jogador com muito potencial, um baita jogador. Perdeu o David Neres, que também era um jogador bem avaliado, e perdeu o Marcos Leonardo. Então, contratou alguns jogadores, mas ainda não estão com um valor tão alto como tinham esses três, e portanto o Benfica caiu. E o Sporting subiu porque, além de manter as principais estrelas, mas salvo uma outra saída, só saíram jogadores mais velhos, trintões, e portanto com avaliação curta, ainda contratou um jogador dinamarquês, que ainda não provou muita coisa, fez um gol, mas ainda não provou, mas comprou por 20 milhões de euros, e que, portanto, se espera que possa vir a ser um jogador de muita qualidade, que é o Konrad Arder, um jogador dinamarquês, para fazer ali de Paulinho, né? O Paulinho era o cara que fazia a sombra do Gyökeres, agora é um dinamarquês, portanto, dois jogadores do norte da Europa. E com tudo isso, com uma equipe tão valorizada em 3, 4 anos, o Hugo Viana, que foi um jogador, quem conhece o futebol português e europeu, lembra do Hugo Viana. O Hugo Viana foi um jogador daquela geração do Ricardo Quaresma e do Cristiano Ronaldo. Foram 3 jogadores que subiram ao profissional mais ou menos na mesma altura, o Hugo Viana, Ricardo Quaresma e o Cristiano Ronaldo. O Hugo Viana foi para o Newcastle United, se tornou um jogador razoável, voltou ao Sport, jogador de seleção, às vezes a seleção portuguesa, mas onde ele se tem destacado mais é como diretor desportivo. Diretor desportivo do Sporting, onde tem feito vários negócios, não só o Gyökeres, mas outros, que tem feito valorizar muito o elenco sportinguista. O prémio veio agora com um convite para ser, e é oficial, isso não é especulação, convite oficial para ser o diretor desportivo do Manchester City em 2025, 2026, ou seja, passar a ser o diretor desportivo, ou esportivo, CUD, como se diz aqui no Brasil, do clube mais rico do mundo. E o que é que isso leva, e agora já é especulação jornalística. A especulação é que, se o Guardiola sair, tem-se falado que o Guardiola pode sair,
porque a hipótese até do Manchester City cair para a Championship, eu não acredito, mas por causa das histórias do fair play financeiro e o Guardiola não querer disputar a segunda divisão inglesa, caso o Guardiola saia, pode o Ruben Amorim, que é o atual treinador do Sporting, muito cotado já na Europa, vir a ser o substituto. E pode, caso o Barcelona perca a cabeça, como se tem falado aí, que o Juan Laporta estaria decidido a perder a cabeça pelo Haaland, pode o Manchester City se virar pelo Gyökeres, né? Uma vez que o Vieira será o diretor esportivo. Ou seja, será que o Vieira vai levar Ruben Amorim e Gyökeres do Sporting para o Manchester City? Essa parte é especulação. A parte que o Vieira vai para lá, isso aí é oficial, foi oficializado pelo próprio Sporting. A ideia era manter em segredo a transferência, mas como já tinha vazado, foi melhor dizer sim, para o ano ele vai para lá. E pronto, é esse nesse momento um dos grandes assuntos em Portugal, no futebol português dos últimos dias. E até a especulação também de que poderia o Pep Guardiola ir para a seleção da Inglaterra, essa não tem mais, porque agora é o Tuchel, é o novo técnico da seleção da Inglaterra. Isso. Então, mas que pode sair, pode, enfim. O que eu ia colocar é que interessante da valorização dos jogadores, né? E você citou o Gyökeres, sueco, um dos artilheiros da Liga das Nações pela Suécia, e um que pode crescer muito, uma ótima contratação, muito interessante, o Aktürkoğlu, o turco, também é um dos artilheiros dessa competição, também com 4 gols, marcou o 4º gol, estava vendo aqui a ficha técnica, eu vi esse gol no desconto final contra a Islândia, está na Liga B, né? A Liga das Nações B, a Turquia, ganhando da fraca seleção da Islândia, tanto que foi fora de casa, 4-2 para a equipe da Turquia, mas é um grande jogador que tem um potencial para ser mais valorizado aí em termos de mercado, jogadores que vão substituindo aqueles que você falou, como o próprio Marcos Leonardo, que saiu. Uhum. E a Suécia do Gyökeres até acho que está na Liga C, e o ano passado também para C. Mas, de qualquer forma, são sim, o Gyökeres e o Aktürkoğlu há 4 jogadores com 4 gols, metade deles joga na Liga Portuguesa, né? Pode ser uma boa valorização para a Liga Portuguesa. O Gyökeres e o Aktürkoğlu no Benfica, essa dupla. E por falar em Benfica, também tem sido notícia em Portugal, porque o Ministério Público Português pede a suspensão do clube, eventual de segunda divisão, enfim, está tudo em cima da mesa, está tudo muito ainda no início, qualquer especulação que a gente faz. Quando a gente especula de coisas de futebol, já é especulação, então de coisas jurídicas é melhor não falar muito, porque aí é uma especulação ainda mais terrível. Mas a verdade é que há uma acusação de 9 jogos com tentativa de manipulação de resultados em 2017 e 2018, nessa competição, e também uma questão de fraude fiscal na aquisição de 2 jogadores brasileiros, né, Caco? Sim, exatamente. Um deles está no Criciúma, né? O Marcelo Hermes. Qual é o outro mesmo, João? Tu tinha colocado aqui para nós. O Marcelo Hermes, que começou aqui no Grêmio, né? E o outro é Daniel dos Anjos, um jogador que foi muito jovem do Flamengo para o Benfica e hoje está na União de Leiria. Enfim, mas os jogadores não têm culpa nenhuma, estamos a citá-los só porque fazem parte dessa suposta fraude fiscal que o Benfica terá eventualmente, supostamente, cometido e que pode levar à perda de questões esportivas, seja pontos, seja títulos, seja até de divisão. Mas está tudo muito prematuro, agora é hora dos advogados e dos tribunais entrarem em campo. Eu não sei se é como no Brasil ou a Europa também, tanto o caso do Benfica o Manchester, e o Manchester City, fica a impressão de que não vai dar em nada. Posso estar errado, mas é apenas eles vão conseguir se adequar de alguma forma. Pela Inglaterra, mas a Inglaterra já foi dura com alguns clubes, bem pesado mesmo. E eu acredito que o fair play financeiro é importante, esse fair play financeiro, algo que o Brasil daqui a pouco vai começar a tem que ter um olhar, mas não o olhar aquele brasileiro que serve para o Flamengo, fair play financeiro. Aí quando o Flamengo investe, não, agora não quero mais. É que nem arbitragem, queremos essa forma da arbitragem, isso vale. Queremos um campeonato com esse formato, para mim vale, mas agora quando não serve mais, aí já não vale. Então, essa é a questão do futebol brasileiro que muito me incomoda. É muito individualista a posição,
como todo clube deve ser, mas um pouquinho mais liga, mais unido, deveriam ser. Mas para mim não vai dar em nada isso aí, é apenas sentimento. Pela justiça inglesa não falo, mas pela justiça portuguesa eu acho que já pode encomendar a pizza, porque não vai dar em absolutamente nada. Há uns anos o Porto teve envolvido numa questão de manipulação de resultados e depois de muito escândalo e de muito desenrolar, qual é que foi a punição? Foi num campeonato em que o Porto ganhou com quase 20 pontos de avanço, tiraram 6 pontos ao Porto, ou seja, em vez de ganhar com 20 pontos de avanço, ganhou com 14. Portanto, a justiça portuguesa tem esta mão pesada, com muitas aspas. Portanto, eu acho que aqui não vai dar em nada, mas pronto, pelo menos se faz o barulho, né? E pode ser que sirva de prevenção para outras ocasiões. E então a gente prometeu as figurinhas da dupla Grenal, 2 zagueiros, vou rodar a vinheta e depois a gente revela quem são eles. Então tá, vamos revelar as figurinhas. Eu vou revelar um deles. Aloísio, ex-zagueiro do Internacional da década de 80, que jogou no Porto também. Quem é o outro, João Almeida Moreira, meu amigo? O outro é o Jorge Baidec, mais conhecido apenas por Baidec, que jogou no Grêmio e que jogou em Portugal, no Belenenses, principalmente, mais tempo no Belenenses, o terceiro clube da cidade de Lisboa. É o Jorge Baidec, hoje com 64 anos, é empresário, campeão da América, campeão do mundo, campeão brasileiro 81 com o Grêmio, 5 campeonatos gaúchos, fazia dupla com o grande Hugo de Leon, o zagueiro uruguaio, os dois do Grêmio, técnico à época da Libertadores da América e também do Mundial, o já falecido Valdir Espinosa. E o Aloísio teve uma passagem pelo Inter, eu vou falar mais da passagem colorada, depois a gente passa a passagem do Porto, ele é natural de Pelotas, foi até medalha de prata olímpica, e ele ficou entre 82 e 88 no Internacional, um zagueiro de muita qualidade, um período que formou dupla com o Mauro Galvão e também com o Pinga. Interessante que o Pinga é medalha de prata em 84, com a seleção que a base era o Internacional, e depois naquela seleção de prata que tinha até o Romário como atacante em 88, aí o Aloísio era o zagueiro dessa seleção, mas que teve passagem não só pelo Porto e pelo Internacional, mas também pelo Barcelona, grande zagueiro, que hoje está com 61 anos, são quase da mesma geração aí. É verdade, o Aloísio no Porto foi um dos principais jogadores não portugueses da história do Porto. Ele foi campeão 7 vezes, esteve lá 11 temporadas, 5 vezes campeão consecutivo. Depois de ser jogador de grande qualidade em todas, menos numa, aliás, em todas, estou aqui a ler inclusive, em todas as 11 temporadas que ele jogou no Porto, nunca jogou menos de 28 jogos por campeonato. Ou seja, os campeonatos tinham 30 a 34 jogos, para que se vê a regularidade dele. E quando acabou a carreira, virou auxiliar do Mourinho no Porto. Né? Teve lá 1 ano ou 2 como auxiliar, depois passou para treinador da equipe de reservas. E sobre o Baidec, queria dar um detalhe curioso lá da parte de Portugal, que ele jogava no Belenenses, aí já um pouco mais velho, já trintão, foi chamado por um treinador que estava começando a carreira e precisava de um jogador experiente no clube dele, que era o Amora. Sabe que treinador era esse, que chamou o Baidec para o primeiro trabalho dele? Jorge Jesus. Jorge Jesus, o primeiro trabalho dele, chamou o Baidec, tipo, estou começando aqui, preciso de uns jogadores experientes aqui para me dar uma ajuda aqui na zaga, e o Baidec foi. Portanto, o Baidec pode-se gabar de ter sido do primeiro time da história do Jorge Jesus, cuja carreira hoje já vai em mais de 30 anos e 15 ou 20 times. Aliás, os dois e vários outros, né, também portugueses, estão na nossa lista em algum momento. Nós vamos ter uma série de entrevistas aqui no nosso canal Zuquituga e vamos trazer esses personagens. Você também pode comentar aí a respeito de outros personagens para novos episódios que teremos aqui. Mas aí eu entro na língua que nos desune.
né? A questão a gente sempre tem aqui, para quem está chegando a primeira vez, algumas expressões que Portugal é de um jeito e no Brasil é de outro. Falamos de zaga, falamos de zagueiro. Como é em Portugal, João? Portugal é central, né? Portugal é ou defesa central ou central, simplesmente. E aqui no Brasil é zaga e zagueiro, que é uma coisa que sempre fez. Despertou curiosidade em nós portugueses, né? Por que, é que eles falam zaga? Por que, é que eles falam zagueiro? De onde é que isso veio? De onde é que isso. Porque algumas coisas que a gente dá para entender mais ou menos de onde é que vem. Vem do inglês, né? Como o futebol é um esporte inventado por ingleses, às vezes há coisas que ficam. Lá em Portugal, eu acho que aqui no Brasil também, se falava no início do século XX, a gente falava back central, back. E aqui no Brasil também acho que ficou back, né? Ainda se usa às vezes back. Só que depois aqui no Brasil passou do Os back antigos para. falam. E lá em Portugal E também até tinha um aportuguesamento da língua que tinha o baque central, baque, se falava baque, não usava a expressão back em inglês. Os antigos falavam baque, somente no Rio Grande do Sul, sotaque, assim, baque central e o baque espera, que é o quarto zagueiro, era o baque espera. É uma palavra em português e a outra em inglês. Exato. Agora, o zagueiro e a zaga é que é uma coisa que eu achei mais curioso. Parece que vem do espanhol, é isso, o Caco? Eu li que o dicionário da Real Academia Espanhola informa que zaga vem do árabe, portanto é anterior ao espanhol, né? Vem do árabe saca, que queria dizer retaguarda, né? E daí, do saca árabe para a sua zaga espanhol e do zaga espanhol para a sua zaga e zagueiro brasileiro. É as viagens que a língua faz, né? E esse saca aqui, estava vendo a escrita com S-A acentuado agudo, né? S-A-Q-A, saca. Seria isso, né? Isso. E a gente é que usa o Z como som de Z mesmo, né? Com essa coisa zunida, podemos dizer assim. Na língua espanhola, até às vezes se fala errado muitas palavras com Z, até sobrenomes menos, né? Mesmo, às vezes o sobrenome do jogador é Zapata, a gente fala, porque tá com Z, né? Mas a verdade é Sapata que se diz, né? Como tinha no Internacional o volante Guinhazu, com Z, mas o correto mesmo era dizer Guinhaçu. Então mas aí se popularizou e eles deixam assim, como Bright White, que é dinamarquês, se quiserem me chamar de Bright White, o certo é Braithwaite, é uma pronúncia assim, acaba se popularizando. Mas é interessante essa questão da retaguarda, da zaga, dessa origem da palavra, e eu não sabia disso, dessa questão de ser retaguarda. Agora, o central aqui para o Brasil é mais o zagueiro central, né? E defesa é o local onde se defende. Não se diz o jogador, ele é um defesa, ele é o defesa. Não se diz isso aqui. Então, muitas vezes, quando estou escrevendo aqui, o meu Word, né, está em português do Brasil, e eu escrevo um defesa, e ele diz, um erro qualquer, tem que ser defesa é feminino. Se você tem uma Não defesa, pode, é um defesa, né, o jogador é um defesa. Mas normalmente a gente ali usa tanto defesa. Já esses jogadores, tipo Aloysio, tipo Baidec, são centrais, né? É um central. Já nem se usa o defesa. Central e os outros são laterais. Mas na verdade o nome completo é defesa lateral, defesa central, e só que a gente acaba por omitir o defesa, porque basta central e lateral para a gente entender o que é. E a expressão cozinha se usa para defesa? Como sendo a retaguarda? Cozinha, não. Não se usa muito. No Brasil se usa isso, a cozinha, que é onde começa tudo, o preparativo do time é a cozinha, a retaguarda, né? Entendi. É a parte de trás, é onde vai ser servido, o jogo vai ser servido do meio campo para frente, o jantar, o almoço, enfim, a refeição. A cozinha é a retaguarda, é onde tudo tem que estar bem resguardado, por isso que cuida da cozinha, deixa que a gente ataca aqui, tem essa linguagem, até quem joga futebol tem muito isso na nossa linguagem. Uma última pergunta antes de encerrar também, a numeração dos zagueiros, até porque eu vi o Abel Ferreira falando sobre isso, quando ele chegou no Palmeiras, a primeira providência que ele fez foi pegar os jogadores e colocar, ele pegou um sistema 4-3-3 como base, e aí ele explicou isso, do 1 ao 11 eu fui colocando.
discos numerados, e ele botou goleiro número 1. Claro que hoje tem 39, 48, 70 e não sei o que, é uma loucura isso aí. Mas até o reserva era sempre o número, por exemplo, o 1 era o goleiro principal, o 12 o reserva, mas não vou entrar nesse detalhe. Aí ele colocou lateral direito 2, aí os zagueiros 3 e 4. E o 6, e ele disse: no Brasil eu botei o 6 na lateral, mas para nós o lateral esquerdo geralmente é o 4. Aí 5, 8, 10, num 4-3-3, 7, 9, 11, que é o ponto esquerdo. Mas os dois zagueiros, o número aquele tradicional, antigo, qual que era em Portugal? O zagueiro. Não, O 3 é o zagueirão, né? O central. Mas o outro é 4 ou 6? não, eu acho que o lateral direito é o 2, e depois os centrais, né? Os zagueiros é 4 e 5, porque o lateral esquerdo é que é o 3. 2, 3, 4, 5. Olha que E loucura. depois, aquele que joga de 5 aqui na América do Sul, né, o volante, né, o primeiro volante, lá era 6. 6, 8, 10. 8 o cara que joga de área a área, né? 10 aquele craque do time, o pensador. 7, 11 nas alas e o 9 o centroavante, né? Mas a zaga costuma ser, claro que havia variações, também na época em que se usava de 1 a 11 havia variações, mas o mais comum era os laterais serem os primeiros, 2, 3, e depois a zaga 4, 5. Será que é o WM isso que o Brasil pegou e botou de 1 a 5 a defesa? E aí o volante subiu para 5? Seria o zagueiro central que sobe, daí é o 5. É estranho isso, né? Diferente. É um estudo. Quem souber aí que comente. Fica para o próximo episódio, para os próximos episódios. Tem muita pauta interessante a respeito da linguagem, enfim. E a gente sempre vai estar aqui com vocês para um novo episódio. Vem aí o 13º episódio, e em breve teremos entrevistas. João Almeida Moreira, o nosso correspondente brasileiro da bola no Brasil, está sempre aqui com a gente. Eu estarei comentando jogos pela ESPN nos próximos dias. Também trago sempre alguns detalhes disso, quando comento principalmente os jogos do futebol português e acompanhando o futebol brasileiro. Obrigado, João. Até o próximo episódio. Obrigado, Caco. Até o próximo episódio. Obrigado a todos que nos ouviram. E não esqueça de clicar lá no sininho. Sigam-nos, né? Se inscrevam no canal. Um abraço. Um abraço.